A sua cidade acabou de virar alvo. Não é possibilidade. Não é simulação. A rede elétrica foi atingida há 20 minutos. O seu celular ainda tem sinal, mas os vizinhos estão carregando os carros no escuro. E alguém na rua de baixo grita um nome que você não reconhece. Sua família está com você. Você tem meio tanque de combustível e não tem plano. O que você faz primeiro? Isso não é hipótese? São os primeiros 45 minutos de todo o conflito urbano dos últimos 30 anos. De Kiev a Cabul a Beirute. E quem sobreviveu a esses primeiros 45 minutos fez 7 coisas bem específicas antes de a comunicação cair. Hoje à noite você vai receber as 7, na ordem, do jeito que quem passou por isso de verdade fez. E a última, a número 7, é a que as Forças Armadas dos Estados Unidos entregam a cada soldado no primeiro dia, em todo o conflito, há mais de 100 anos. A que cumpre 5 funções totalmente diferentes, sem bateria, sem sinal, sem recarga. Vou deixar essa para o fim. Se você já sabe de alguém que precisa ouvir isso, continua aqui. Até o fim, você vai saber exatamente para quem mandar. A torneira da sua cozinha ainda está saindo água. Cerca de 12 horas depois de qualquer ataque à infraestrutura, ela para. Não diminui. Para. A pressão cai, o sistema perde integridade. E o que sai depois é água marrom ou simplesmente nada. Lá fora, fazem 34 graus. Seus filhos perguntam que horas sai o jantar. Você passou no mercado há 20 minutos e o estacionamento parecia liquidação no fim do mundo. A água é o primeiro item. Não porque seja o mais empolgante desta lista, mas porque, sem ela, em cerca de 8 horas você já não pensa direito. Não é força de expressão. Desidratação leve, que é perder cerca de 2% do peso corporal em água, pode reduzir sua capacidade de decidir em até 25%. Numa crise, esses 25% são a diferença entre uma escolha inteligente e uma fatal. É isso que você faz agora, hoje à noite, enquanto a torneira ainda funciona. Encha toda a panela grande, toda a jarra, todo o recipiente que você tiver direto da torneira. Ainda há pressão. Use, em tudo de que você não tiver certeza, coloque pastilhas purificadoras de água. Uma pequena pastilha química chamada dicloroisocianurato de sódio, ou seja, uma pastilha que elimina bactérias, vírus e parasitas da água em 30 minutos, sem fervura, sem energia, sem equipamento nenhum. Uma pastilha por litro. Pense nela como um produto de piscina controlado. Libera uma dose medida de cloro, elimina as ameaças biológicas e perde o efeito antes de você beber. Um frasco com 50 pastilhas purificadoras custa menos que um pacote de carne seca num posto. O Guia Oficial de Preparação para Emergências da FEMA, no ready.gov, recomenda especificamente essas pastilhas como item essencial, porque funcionam quando nada mais funciona. Mas aqui está o que quase ninguém pensa até ser tarde demais. Você consegue purificar a água que já tem. Não consegue fazer nada com a água que não acha. Se precisar sair daí, se o prédio ficar comprometido, se a situação expulsar você, o seu estoque de água fica para trás. É essa lacuna que o segundo item cobre. E o segundo item é justamente o que quase todo mundo acha que já resolveu. Não resolveu. Descobrir isso na terceira hora é o pior momento possível. Já se passaram 18 horas. Você não come desde ontem de manhã. Suas mãos têm um leve tremor que você insiste em atribuir ao estresse. Você está diante de uma decisão. Ficar ou sair. E seu cérebro está varrendo todas as variáveis possíveis e voltando lento. Você sente isso. Não é medo. É algo mais opaco. Seu corpo está ficando sem combustível e a primeira coisa a falhar é o seu raciocínio. Comida, nesse cenário, não é conforto. É combustível mental. O seu cérebro funciona quase só com glicose, ou seja, o açúcar simples que o corpo tira dos alimentos. E, quando esse suprimento cai, sua capacidade de planejar, lembrar e manter a calma desaba mais rápido que qualquer sintoma físico. O Manual de Sobrevivência em Campo do Exército dos Estados Unidos, FM 305.70, dedica um capítulo inteiro à manutenção calórica sob estresse, justamente porque soldados que pulam refeições tomam decisões perigosas, não só ruins, perigosas. O que você quer para um estoque de 72 horas não é nada sofisticado. Você quer calorias densas, duráveis, que não precisem de cozimento e ocupem pouco espaço. Pasta de amendoim, biscoito salgado duro, mix de castanhas e frutas secas, peixe enlatado, barras energéticas. Todos esses itens duram meses, ocupam pouco espaço e não exigem nada além das mãos e de um abridor para comer. 3 dias de comida para uma pessoa, se montados do jeito certo, custam menos que um combo de fast food para uma família de 4 pessoas. O mínimo é 2.000 calorias por dia, por pessoa. Isso basta para manter a mente afiada e o corpo em movimento. Sob estresse físico real, esse número sobe, mas 2.000 é o ponto de partida. Guarde tudo em algo impermeável. Um saco ziplock bem fechado dentro de uma mochila que você já tenha.
O objetivo não é montar um kit de sobrevivência digno de revista. O objetivo é não passar fome enquanto toma as decisões mais importantes da sua vida. 3 itens resolvidos. E nenhum deles é aquele que fica discretamente guardado em estoques federais de emergência pelo país inteiro. Aquele sobre o qual o governo nunca fez um único anúncio público. Continua. O posto de gasolina a 3 quarteirões está aberto. As bombas funcionam. Você encosta, passa o cartão e a tela pisca. Erro de rede. Só dinheiro. A pessoa atrás de você na fila tem uma nota de 20. Na sua carteira não há nada além de um cartão de débito ligado a um servidor que, neste momento, está fora do ar em algum centro de dados que você nunca vai conhecer. Isto não é cena de filme. As redes de cartão, a infraestrutura digital que liga seu banco a cada maquininha do país, em muitas emergências de grande escala caem antes da energia. Elas funcionam na nuvem, ou seja, dependem de servidores em outros lugares, e quando esses servidores saturam ou saem do ar, seu acesso ao próprio dinheiro some, embora o dinheiro em si continue lá. Dinheiro vivo é o sistema de pagamento ponto a ponto original. Sem servidor, sem sinal, sem eletricidade, sem intermediário. Funciona em toda situação em que seu celular não funciona. A documentação oficial de preparação para emergências do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos recomenda especificamente dinheiro físico em notas pequenas como passo central de preparo financeiro. Notas pequenas porque, num cenário só com dinheiro, ninguém tem troco. Uma nota de $50 é quase inútil se você precisa fazer uma compra de 10 com alguém que esvaziou o caixa 2 horas atrás. O ideal é ter uma mistura de notas de 1, 5 e 10. Pelo menos $200, guardados em um envelope lacrado dentro da sua bolsa de emergência. Esse envelope custa menos que um jantar a 2. Não vence, não precisa carregar. E funciona quando nada mais na sua carteira funciona. Dinheiro compra suprimentos. Mas suprimentos não ajudam se você não sabe para onde vai, nem quem precisa encontrar quando chegar lá. Esse é o 4º item. E o 4º item não tem nada a ver com equipamento. Também é o único desta lista que não custa nada, nem um sanduíche. Só uma caneta e 30 minutos. Seu parceiro saiu para o trabalho 2 horas antes de tudo mudar. Seu adolescente está do outro lado da cidade. Você já tentou ligar 3 vezes e conseguiu 2 segundos de toque antes de a rede derrubar a chamada. As linhas não caíram, estão congestionadas. Na prática, quando toda a cidade tenta ligar para alguém ao mesmo tempo, o efeito é o mesmo de a rede estar fora do ar. Vocês não combinaram um ponto de encontro. Não tem um local de reserva. Você está tomando cada decisão sozinho, no escuro, numa cidade acelerando numa direção que você não consegue ler. Este é o item que não custa nada e salva tudo. Um plano de comunicação offline é um protocolo escrito e combinado antes. Um conjunto de instruções que todos na sua casa conhecem antes de qualquer coisa acontecer, construído em torno de 3 pontos fixos. Um local principal de encontro. Um endereço específico ao qual todos consigam ir a pé de onde estiverem na cidade. Um local secundário de encontro. Um lugar mais afastado, fora da área central. Acessível por várias rotas caso o principal esteja bloqueado ou inseguro. E um contato fora do estado. Uma única pessoa, morando fora da sua região para quem todos da família ligam ou mandam mensagem como ponto de retransmissão quando as linhas locais estão congestionadas. O motivo do contato fora do estado é física, não afeto. Redes móveis locais sobrecarregam em emergências locais porque toda ligação e mensagem numa área concentrada disputa a mesma largura de banda. Uma chamada roteada por uma torre para alguém em outro estado muitas vezes contorna totalmente esse congestionamento. O Guia Oficial da FEMA para Planejamento de Comunicação Familiar cita isso de forma específica como um dos 3 passos de preparo mais eficazes que qualquer família pode adotar, com dados de estudos de comunicação pós-desastre desde o furacão Katrina. Escreva isso no papel. Hoje à noite. Cada endereço, cada telefone, cada alternativa na ordem de prioridade. Imprima 2 cópias por pessoa. Uma em cada carteira, uma em cada bolsa. Não salve como nota no celular. No papel, porque celular acaba e papel não. 30 minutos e uma caneta. Esse é o custo total do plano que pode ser a razão de sua família estar no mesmo lugar quando todo o resto desmoronar. Mas até o melhor plano falha se você não consegue se mover quando precisa. E a capacidade de sair em menos de 5 minutos exige montar o 5º item agora, não na hora em que você ouve a porta e percebe que precisa sair nos próximos 4 minutos, sem ideia do que pegar. Aqui vai mais uma pista sobre o número 7. Ele faz 5 trabalhos completamente diferentes. Um deles envolve fogo, sem fósforo. Guarde isso. Você precisa sair. Agora. Tem 4 minutos, talvez 5. Está no meio da sua casa, olhando para anos de vida acumulada e não faz ideia do que importa.
Então pega roupas, um carregador de celular que nem sabe se funciona, um pouco de comida da geladeira e seu laptop, que sem Wi-Fi não serve para nada. Você chega ao carro e percebe que deixou os remédios na bancada. Esqueceu o dinheiro. O carregador não encaixa na tomada do carro. Uma mochila de fuga é uma bolsa já pronta. Pense nela exatamente como um paraquedas. Você dobra antes de o avião decolar, não quando está caindo. Montada à mão e nunca desfeita, exceto para renovar os suprimentos a cada 3 meses. O Ready.gov, da FEMA, define o kit básico de emergência como um suprimento mínimo de 72 horas de itens essenciais. A lista inclui água, comida não perecível, kit de primeiros socorros, lanterna com pilhas extras, rádio a pilha ou de manivela, cópias dos seus documentos pessoais, uma semana de medicamentos prescritos e uma bateria portátil para o celular. A palavra mais importante dessa lista é pronta. Não se trata de ter os itens. Trata-se de mantê-los em um único lugar, em uma única bolsa, acessíveis em menos de 60 segundos, já arrumados. Uma bolsa de emergência funcional, montada com o que você já tem em casa, custa menos que uma pizza grande com gorjeta. A bolsa é uma mochila que você já tem. Os documentos são cópias feitas numa impressora que você já tem. A comida é a mesma que você já comprou para o item 2. A única coisa que talvez precise comprar para isso é uma bateria externa portátil, se ainda não tiver uma, de 10.000 mAh, ou seja, uma bateria grande o bastante para carregar seu celular de 2 a 3 vezes, e isso custa por volta de $25. O sistema para manter tudo funcionando é simples. A cada 3 meses, abra a bolsa, troque a comida, confira a carga das baterias, atualize os documentos. Esse é o protocolo inteiro de manutenção. 4 vezes por ano, 15 minutos por vez. E antes de fechar essa bolsa pela primeira vez, tem um item que entra antes de qualquer outro. O item para o qual este vídeo inteiro vinha apontando. Você já tem as pistas. Sem bateria. 5 funções. Fogo sem fósforo. E mais uma? Muito provavelmente, você jogou um fora no último ano sem nem pensar. São 2 da manhã. Alguém do seu grupo está ferido. Um corte de vidro quebrado durante a evacuação, uma queda no escuro, uma queimadura de um incêndio que pegou você de surpresa. O hospital mais próximo fica a 64 quilômetros e você não sabe se alguma estrada até lá ainda passa. Você tem ibuprofeno, tem um curativo pequeno. Só isso. Esse vazio entre o que você tem e o que precisa é a diferença entre quem consegue e quem não consegue. Um kit de trauma de verdade tem 4 componentes específicos. Primeiro, um curativo compressivo. Um curativo largo e firme que comprime a ferida com força contínua até o sangramento diminuir ou parar. Segundo, um torniquete. Mais especificamente, o Combat Application Tourniquet, ou CAT. Exatamente o modelo entregue aos soldados do Exército dos Estados Unidos e capaz de interromper o fluxo de sangue para um membro em menos de 10 segundos. Terceiro, gaze hemostática. Um tecido especial com agente coagulante que acelera a capacidade natural do sangue de fechar uma ferida, como uma esponja absorvendo água, só que ao contrário. E quarto, um antibiótico básico como Neosporin para cortes menores que não vão matar você em 1 hora, mas que, sem tratamento, infeccionam e ficam perigosos em poucos dias. A campanha Stop the Bleed, do Colégio Americano de Cirurgiões, um programa nacional de treinamento civil criado justamente para ensinar pessoas sem formação médica a lidar com hemorragias com risco de morte, aponta a perda descontrolada de sangue como a causa de morte mais evitável em qualquer situação de trauma. Não infecção, que leva dias, não choque, que leva horas. Sangramento, porque sangramento mata nos primeiros 30 minutos. Um kit de trauma completo montado em torno desses 4 itens custa menos que 1 semana de café da manhã comprado no drive-thru. Só o torniquete CAT sai por cerca de $30. O programa Stop the Bleed oferece aulas gratuitas na maioria das grandes cidades e guias gratuitos na internet. 30 minutos de prática agora valem mais do que $1.000 em equipamento que você não sabe usar sob pressão. Mais uma observação: seus remédios controlados. No mínimo, um estoque para 7 dias, guardado na bolsa de emergência. Reposto toda vez que a receita for renovada. Se a farmácia estiver fechada, se a rede cair, se você não conseguir falar com um médico, essa reserva de 7 dias é o que impede uma situação administrável de virar uma emergência médica, além de tudo o mais. 6 itens, todos apontando para o 7º. Aqui vai a pista final antes de chegar lá. O Exército dos Estados Unidos ainda entrega esse item no primeiro dia de toda a mobilização, em 2026, com satélites de GPS no céu, com toda a tecnologia moderna que a força militar mais avançada do mundo tem à disposição. Ainda assim, esse item é entregue no primeiro dia. Você já sabe o que é. Falta só uma frase para ouvir a confirmação. Todos os itens desta lista vinham apontando para este. Você só não tinha visto nessa ordem. Aqui está tudo o que você já sabe. Não precisa de bateria, nem de sinal,
nem de carga, nem de fonte de energia de nenhum tipo. Faz 5 trabalhos totalmente diferentes. E um deles envolve fazer fogo sem fósforo. Quase com certeza você jogou um fora no último ano sem pensar. O exército dos Estados Unidos entrega isso a todos os soldados no primeiro dia de cada mobilização, mesmo com GPS, mesmo com satélites, mesmo com todo o sistema digital de navegação disponível nas Forças Armadas modernas. Custa menos que uma garrafa de água no aeroporto. Você não está mais tentando adivinhar. Você já sabe. É aqui que essa confirmação começa. Você está no carro, o GPS caiu. Não está lento, não está travando, sumiu. Seu celular está com 4%. O caminho que você faz todo dia parece completamente diferente no escuro, em crise, com ruas que você nem sabia que estavam bloqueadas. Você precisa chegar ao ponto de encontro da sua família. Aquele que você anotou no item 4. Você tem um endereço. Não faz ideia de como chegar lá sem o pontinho azul. Um mapa físico, em papel, da sua cidade, do seu município e da região ao redor é o item mais subestimado da preparação para emergências. E é também o item cuja ausência é mais desastrosa em quase todo o kit de emergência do país neste momento. É por isso que isso importa mais do que parece. O GPS, o sistema de navegação por satélite que seu celular usa para dizer onde você está, depende de bateria. Depende de o aplicativo de mapas estar funcionando. Google Maps, Apple Maps, Waze, todos exigem conexão ativa ou um mapa offline baixado antes, algo que quase ninguém configura de verdade. Quando a internet cai, quando as torres de celular ficam sobrecarregadas ou são destruídas, quando o telefone apaga, toda a ferramenta digital de navegação em que você já confiou some de uma vez. Não uma delas. Todas. Ao mesmo tempo. Um mapa de papel não exige nada. Nem bateria, nem sinal, nem servidor, nem atualização, nem assinatura, nem área de cobertura. Funciona em qualquer lugar, para qualquer pessoa, na velocidade em que seus olhos conseguem ler. Agora, os 5 papéis que ele cumpre, porque navegação é só o começo. O primeiro é o mais óbvio, levar você de um ponto a outro quando nada mais funciona. Você tem um ponto de partida, tem um endereço e consegue traçar uma rota que evite as 3 vias principais que parecem comprometidas. Só isso já vale mais do que todo o resto desta lista somado, se a hora chegar. O segundo é dar informação que você não consegue no nível da rua. Um mapa de papel mostra relevo, ou seja, morros, vales, baixadas onde a sua água acumula, pontos altos de onde se enxerga longe. Mostra pontes, linhas férreas, áreas industriais, hospitais, fontes de água, quartéis de bombeiros. É o tipo de informação estrutural sobre a sua cidade que muda cada decisão sobre para onde ir e por onde seguir. O GPS mostra um trajeto. O mapa de papel mostra o terreno. O terceiro é acender fogo. Essa era a pista que você estava carregando. Papel grosso e seco, e um mapa dobrado é um dos papéis mais densos e consistentemente secos que você provavelmente terá na mochila. Pega fogo mais rápido e sustenta a chama por mais tempo do que a maioria dos materiais naturais que você acharia lá fora. Numa situação de sobrevivência em que você precisa fazer fogo e não tem gravetos finos prontos, uma única folha de um mapa de papel dá tempo para transformar uma chama em algo duradouro. O programa SERE do Exército dos Estados Unidos, sigla para sobrevivência, evasão, resistência e escape, o treinamento que ensina soldados a sobreviver atrás das linhas inimigas, cita especificamente mapas de papel como material de dupla função para iniciar fogo em suas orientações de campo. Foi daí que veio a pista. O quarto é a comunicação com outras pessoas. Quando você tenta se coordenar com equipes de resgate, vizinhos, qualquer um que esteja ajudando a organizar uma resposta, um mapa de papel compartilhado, dá a todos a mesma referência. Você pode apontar um cruzamento, pode marcar um local com caneta, pode entregar a alguém um mapa com seu ponto de encontro circulado. Dizer o ponto azul no meu celular não comunica nada para quem não tem acesso à sua tela. Um mapa é uma linguagem comum. O quinto é o que não aparece em manual de campo nenhum, mas está presente em todo o relato documentado de sobreviventes de zonas de conflito. Ancoragem psicológica. A sensação de estar perdido, sem orientação, sem noção de onde você está em relação a onde precisa chegar, gera pânico em nível neurológico. Pânico não é um sentimento, é um estado fisiológico, em que a parte do cérebro responsável por decidir se desliga em parte e o reflexo de sobrevivência assume. Os militares chamam isso de perda de consciência situacional, que basicamente significa não saber onde você está nem o que há ao redor. E treinam isso de propósito, porque soldados espacialmente desorientados tomam decisões fatais. Um mapa de papel nas mãos devolve consciência situacional quando todas as outras ferramentas falharam. Ele transforma "eu não faço ideia de onde estou" em "eu estou aqui, meu destino é ali, esta estrada passa, aquela não".
Essa mudança, de perdido para orientado, é a diferença entre pânico e plano. O Manual de Campo de Sobrevivência do Exército dos Estados Unidos, FM 30570, dedica 12 páginas à leitura de mapas e navegação em condições de emergência. As recomendações oficiais da FEMA para kits de preparação emergencial incluem mapas físicos da sua área local como item essencial, não um extra opcional, um item essencial. Um mapa rodoviário urbano comum ou um atlas regional custa entre 3 e 7 dólares em qualquer posto, livraria ou farmácia. Menos do que uma garrafa de água no aeroporto. Seus avós guardavam um no porta-luvas de todo o carro que tiveram. Não porque fossem sobrevivencialistas, não porque fossem paranoicos, mas porque navegar sem um simplesmente não lhes passava pela cabeça. Nós trocamos esse hábito por aplicativos, por GPS, pela suposição de que os sistemas estariam sempre no ar. Hoje à noite, você vai colocar esse hábito de volta no lugar dele. Compre 2. Um fica no carro. O outro vai para a sua mochila de emergência. Antes de guardar em qualquer um desses lugares, marque com caneta seus pontos de encontro principal e secundário do item 4. Marque o hospital. Marque o quartel dos bombeiros. Marque o mercado mais próximo com gerador de backup, se você souber qual é. Dobre de modo que a parte da cidade em que você tem mais chance de estar fique por fora e visível sem precisar abrir tudo. Guarde num saco tipo Ziploc para resistir à chuva, enchente ou a uma garrafa de água quebrada. 5 funções. Menos de 7 dólares. Impermeabilizado pelo preço de um saco Ziploc. Esse é o item que o Exército dos Estados Unidos ainda entrega no primeiro dia. Esse é o item que você provavelmente já jogou fora do porta-luvas sem pensar. Esse é o item que faz algo que nenhum aparelho carregado, nenhum aplicativo baixado, nenhuma compra cara de equipamento consegue substituir quando a hora chega. Esse é o número 7. Este é o protocolo, do início ao fim. Água e pastilhas purificadoras, guardadas e prontas antes de fazerem falta. 72 horas de comida calórica, sem precisar cozinhar e sem ocupar espaço. 200 dólares em notas pequenas, lacrados e separados, para a hora em que todas as maquininhas da cidade pararem. Um plano familiar de comunicação, por escrito e offline, ponto de encontro principal, local secundário, um contato de apoio em outro estado, no papel, em cada carteira. Uma mochila de emergência montada hoje, com o que você já tem, pronta e ao alcance em menos de 60 segundos. Um kit de trauma de verdade com bandagem compressiva, torniquete e gase hemostática, e um mapa físico, em papel, da sua cidade e região, marcado, dobrado, impermeabilizado e guardado, que funciona quando todo o resto apaga. 7 itens. A maioria custa menos que uma única ida ao mercado. Todos podem ser providenciados hoje. As pessoas que sobrevivem às primeiras 72 horas de qualquer emergência de grande escala não são as mais sortudas do lugar. São as que decidiram, num momento de calma, antes de qualquer coisa acontecer, que estariam prontas quando todo mundo travasse. Você acabou de fazer o que a maioria jamais fará. Se isso mudou seu jeito de pensar sobre a primeira hora, compartilhe com uma pessoa que precisa ver isto. O algoritmo enterra esse tipo de conteúdo se você não o fizer circular. Um compartilhamento põe isto diante de alguém que ainda não está pronto. A lista completa de preparação para 72 horas, tudo organizado, identificado e pronto para montar em uma noite, já está neste canal. Esteja pronto.